Meus queridos amigos e amigas, está começando mais um episódio sobre o Poderoso Chefão aqui no canal. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o personagem Sonny, um personagem marcante dentro de toda a trilogia, mesmo participando apenas do primeiro filme. Até hoje, ele é dono de algumas das melhores cenas do primeiro filme, interpretado brilhantemente pelo James Caan, e esse vídeo de hoje, é claro, é uma homenagem a um ator que faleceu no dia 6 de julho de 2022, um ator que fez uma belíssima carreira, que ficou, claro, marcado por esse personagem, mas também fez outros filmes onde ele foi muito bem. É um ator que realmente vale a pena ir acompanhar a sua carreira. E hoje nós vamos analisar esse personagem, vamos analisar o Sonny. Nós já fizemos algumas análises dos personagens de O Poderoso Chefão aqui no canal. O último vídeo onde eu falei sobre o Sonny foi um vídeo de análise justamente sobre a dinâmica entre os três filhos do rei, ou seja, o Sonny, o Fredo e o Michael Corleone, filhos do Don Corleone, né? Tem uma dinâmica muito clara entre eles, uma dinâmica de sucessão muito forte dentro de O Poderoso Chefão. É o grande tema tratado nessa narrativa do filme, né? A sucessão e a complexidade de um pai ter que passar o poder para os seus filhos, ainda mais um poder como esses que foi conquistado pelo Don Corleone com muito sangue, com muitos erros, que são, é claro, herdados pelos seus filhos de diferentes formas. E hoje nós vamos falar sobre o personagem Sonny. Esse é, claro, um dos personagens mais divertidos dentro de O Poderoso Chefão, porque é um personagem bastante impulsivo. É um daqueles personagens que não é tão estrategista em relação ao que ele vai fazer. O Sonny é um personagem marcante e ele poderia, inclusive, ser um personagem unidimensional, mas isso não acontece dentro do filme e, é claro, existem alguns motivos para isso. O primeiro deles é que o personagem é desenvolvido muito bem dentro da trama. A apresentação do personagem é muito bem realizada e como nós vamos descobrindo quem ele é também é muito interessante. O Sonny é um personagem impulsivo, mas ele também é apaixonado e, ao mesmo tempo, violento. Você consegue ter demonstrações do personagem se relacionando com muita paixão em relação à sua família, com a sua amante, com as pessoas que estão à volta dele. E isso, é claro, acontece tanto para o bem, como ele se relaciona com a sua família, e também para o mal, como ele se relaciona com os seus inimigos e também com os erros que ele comete com a sua própria família. Apesar dele ser o sucessor natural do Don Corleone, ele é o filho mais velho, ele também apresenta diversos sinais de imaturidade que acabam até provocando o seu próprio declínio. E são justamente esses sinais, são justamente essas ações do personagem que fazem a trama avançar na primeira parte toda do filme. O Sonny, ele fala o que ele não deveria, ele ataca quando não deveria atacar, ele trai a sua esposa e, é claro, não toma as melhores decisões quando é requisitado como Don. Ele deixa que o seu irmão mais novo resolva toda a situação, provocando com que o filho que Don Corleone não gostaria de envolver no crime acabe indo para aquele restaurante e tendo ali o seu destino completamente selado. Se a gente para pensar na dinâmica dentro do filme, em diversos momentos após a morte do Sonny, nós vemos ali, né, como Don Corleone reagiu a toda a situação. Ele não gostou nem um pouco do plano que eles acabaram executando no restaurante e em determinado momento diz que, de fato, o seu filho, o Sonny, não era um bom Don. E aí, quando nós pensamos, né, em algo que eu falo bastante aqui no canal sobre construção de personagens, sobre desenvolvimento de trama, por que um personagem como esses acabou ficando tão marcante? E antes da gente continuar o episódio de hoje, pessoal, eu quero convidá-los para conhecer o Além do Frame, que é o meu curso de cinema, que eu desenvolvi com muito carinho para todas as pessoas que amam cinema, para quem quiser aprender a construir as suas próprias análises, entendendo a linguagem do cinema, entendendo como os filmes são realizados. Tudo isso vai potencializar e transformar a sua experiência com o cinema. O curso é para todas as pessoas apaixonadas pelo cinema e que têm o desejo de estudar comigo. Então, o link está aqui na descrição e será um prazer te encontrar por lá. Nós podemos pensar que dentro de toda a trama, os personagens eles estão cumprindo algum tipo de função para que aquela história flua da melhor forma possível. Então, os personagens, eles dificilmente serão parecidos em alguma coisa. Quando nós pensamos na dinâmica do Don Corleone com os seus filhos, nós temos um Don Corleone que já é um homem bastante experiente, consegue ler com muita clareza as situações que estão à sua volta e, como eu já disse em um vídeo analisando exclusivamente o Don Corleone, dentro da apresentação da trama, nós nunca
nunca vemos o Don Corleone de fato cometendo algum crime. Nós entendemos e percebemos o Don Corleone, pelo que nos é mostrado, como um homem gentil, um pai de família, um cara que está ali administrando a sua empresa. Mas, é claro, em outras cenas, quando ele não está na frente das câmeras, nós percebemos toda a violência que está por trás dos negócios da família Corleone. Esse é o Don. Aí quando você vai analisar os seus filhos, que terão que estar naquele cargo em algum momento, e é claro, o grande objetivo do Don Corleone seria que a família conseguisse sair do mundo do crime em algum momento. Ele gostaria que o Michael Corleone fosse senador, gostaria que o Michael entrasse para o mundo da política, o que inclusive é muito bem explorado depois, quando a gente vê o terceiro filme da trilogia, onde o Michael segue tentando concluir com o objetivo de seu pai e vai percebendo que esse objetivo, na verdade, era uma grande ilusão, porque essa linha que foi atravessada, de fato, não tem volta. E aí, nós temos, então, o Don Corleone com esse grande objetivo e os seus filhos em momentos e etapas completamente diferentes, sendo completamente distantes daquilo que o Don gostaria. Quando nós pensamos no Fredo, nós temos um personagem que é apresentado como muito frágil inicialmente, um personagem que bebe mais da conta no casamento, que na hora de proteger o seu pai não consegue manusear a arma tão bem quanto todos os outros gangsters que estão por ali na família. É um cara que não está preparado para isso, e inclusive na segunda parte da trilogia nós temos isso tudo, nessa questão do Fredo sendo muito bem desenvolvida, e que inclusive dá um ótimo vídeo que eu quero comentar aqui um dia com vocês no canal, pessoal, porque o desenvolvimento do Fredo é realmente brilhante dentro da trilogia. E nós temos o Michael, que parece ser um pouco mais calmo, parece estar mais preparado para tudo isso, mas que não tem interesse em estar na família. Já falei disso também em outros vídeos aqui no canal. Ele não tem interesse em entrar nos negócios. O Michael, ele começa o filme como um herói de guerra. Então, o único que está apto para ser o Don, teoricamente, é o Sonny, que é também o primogênito, né? Então, em todas essas estruturas patriarcais, o primeiro filho é o sucessor natural do rei. É ele que será o grande rei daquele império que foi construído pelo Don Corleone. E aí, nós vamos percebendo que ele também, apesar de estar na sala o tempo todo ali com o seu pai, de ouvir o seu pai negociando com as pessoas, de já estar também em uma certa idade onde ele poderia estar mais preparado, nós percebemos que dentro do casamento ele está muito mais interessado na sua amante do que em realmente estar com a sua família, em realmente resolver os negócios. Depois, quando nós vamos entender um pouco mais de como é a dinâmica dos negócios entre Don Corleone, Sonny e todas as pessoas interessadas de estarem ali, nós percebemos que o Sonny, ele fala aquilo que ele não deveria falar com seus inimigos. Temos uma das frases mais famosas do Poderoso Chefão justamente nessa dinâmica entre pai e filho, onde o pai fala: nunca deixe os seus inimigos saberem o que você está pensando. Então o Sonny, ele é profundamente impulsivo e ele está fadado a ter muito poder, não necessariamente da forma que gostaria, né? Depois do atentado do seu pai, ele vira o responsável por tudo aquilo, e ele vira o responsável justamente em um ato de guerra, onde ele decide ir atrás de vingança. E é justamente essa vingança que inicia uma dinâmica ali que vai acabar colocando o Michael dentro da família Corleone. Mas o que eu acho interessante desse personagem não é só essa demonstração de impulsividade, de violência, de paixão que o personagem tem dentro do filme. Existe uma construção muito inteligente de como fazer esse personagem ser mais humano. Porque nós poderíamos ter aqui um estereótipo de gangster, né? Aquele gangster violento, aquele gangster que só quer matar todo mundo à sua volta e que não pensa em mais nada, um gangster mais sociopata. No caso do Sonny, isso não acontece e não é à toa, é uma construção do próprio roteiro, da própria história que nos é apresentada. O grande declínio do Sonny, como ele acaba caindo em uma emboscada, acontece graças à sua relação de amor com a sua irmã. Ele quer proteger a sua irmã. O Sonny, ele é interpretado brilhantemente pelo James Caan. Nós temos diversas cenas ali onde ele brinca com os seus irmãos, onde ele age com um pouco mais de violência e raiva com as pessoas, mas existe sim ali uma sensibilidade do ator, principalmente quando nós pensamos nas cenas que ele tem com a sua irmã, quando ele descobre que ela está sendo agredida pelo marido. Ali nós percebemos o Sonny querendo proteger a sua família. Ele de fato protege em determinado momento, quando ele vai agredir o marido da sua irmã, e ali nós vemos uma daquelas cenas onde nós temos um certo alívio, né? Porque afinal de contas aquele homem estava batendo na sua própria esposa, e ali você tem uma pequena demonstração de como o Sonny pode e quer resolver todas as coisas à sua volta. Um personagem violento e que acaba sendo interessante justamente por ser violento no caso
caso aqui, ele está completamente conectado com a sua família. Essa é uma estratégia de construção muito interessante, porque se o Sonny estivesse apenas o tempo todo buscando vingar o seu pai, nós saberíamos que ele, além de não ser tão estrategista, ele seria imprudente o tempo todo, porque eles estavam sendo aconselhados ali e as coisas iriam escalar de uma forma ainda mais brutal. Quando nós pensamos que o roteiro foi construído para que o Sonny perdesse a sua cabeça, caísse de fato em uma emboscada, tudo isso acontecesse graças à sua paixão pela família, sua paixão pela sua irmã, aí você humaniza muito mais o personagem, você deixa a sua morte ainda mais impactante. E a cena, é claro, é uma cena bastante simbólica quando você pensa em como o Sonny é destruído, como o Sonny morre. Ele é brutalmente assassinado, né, com diversos tiros, com tamanha violência da qual ele também colocava no mundo, né? Então tem uma simbologia muito forte na forma com que ele acaba sendo destruído. E depois nós temos uma das cenas mais emocionantes do filme, quando o Don Corleone leva o corpo do seu filho para aquele homem que nós conhecemos na primeira cena de O Poderoso Chefão, e ele diz, né, olha o que fizeram com o meu garoto. E o grande pedido que ele vai fazer, a grande cobrança que ele vai fazer daquele favor que nós conhecemos no começo, é para que ele possa estar o mais apresentável possível, porque o Don Corleone não quer que a mãe do Sonny o veja daquela forma. E então essa, na realidade, é uma das grandes forças de O Poderoso Chefão, porque nós sempre temos aqueles personagens agindo sim dentro do mundo gangster, dentro do mundo dos negócios gangsters. O que faz a gente se relacionar de fato com a história daquelas pessoas é justamente a relação familiar que cada uma delas tem. Nós conseguimos entender muito melhor como humanos essa relação de grupo da família, a gente consegue entender relações complexas entre pais e filhos, com as nossas mães, com os nossos irmãos e irmãs. Nós nos relacionamos de forma diferente com isso, porque é claro, as relações não são idênticas, cada um tem a sua própria realidade, mas todo mundo tem um problema familiar, todo mundo tem essas diferenças, e isso tudo é tratado em diversas histórias ao redor do mundo, e O Poderoso Chefão faz isso muito bem. E eu acho que é justamente essa construção do personagem Sonny que deu muitas possibilidades para o James Caan, que inclusive fez teste para ser o Michael Corleone. Em determinado momento, os estúdios queriam colocar o James Caan como o Michael Corleone, e ainda bem, né, que o Coppola batalhou com unhas e dentes para que isso não acontecesse, porque ele sabia que o Al Pacino era o melhor ator para fazer o Michael e que o James Caan era o melhor ator para fazer o Sonny. Inclusive, eu conto a história de como o primeiro Poderoso Chefão foi realizado em um vídeo aqui do canal. O link está aqui em cima para quem quiser acompanhar. Nós temos também uma playlist sobre o Poderoso Chefão aqui no canal. Aos poucos eu vou trazendo cada vez mais material sobre esse filme, sobre a trilogia. É uma das minhas obras favoritas no cinema e eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui, pessoal. Fica como uma grande homenagem ao ator que se foi agora no dia 6 de julho de 2022, e agora ficamos com as memórias do grande trabalho que ele realizou, tanto em Poderoso Chefão, como também ao longo de toda a sua carreira como ator, com toda a sua filmografia. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.